Não adianta você olhar para aulas em Ministério de Dança como se fossem aulas normais numa academia de balé de dança. Por quê? Na academia, a pessoa vai lá para fazer aula. Se eu sou uma bailarina, vamos lá, sou uma pessoa normal, e eu decido que eu quero aprender balé. Eu vou numa academia de balé, numa escola de balé, e me matriculo para quê? Para fazer aula para aprender balé. Depois vem um convite para eu ir dançar no espetáculo da escola. Muitas alunas, às vezes, até se surpreendem, falam, nossa, mas faz tão pouco tempo que eu faço balé, como que já estão me convidando? Né? Por quê? Porque ela não foi para a escola procurando dançar. Ela foi para a escola procurando aprender a dançar. Só que as suas bailarinas do Ministério de Dança, elas não entraram ali para aprender a dançar. Elas entraram ali para dançar. Percebe que é um processo totalmente diferente? Então, não adianta eu chegar e falar assim: vamos lá, meninas, a gente vai começar a fazer aula de balé agora. Então, ó, todo mundo de uniforme. A gente vai ter aqui a barra, então de frente para a barra a gente vai fazer isso, depois a gente vai aprender isso, agora a gente vai para o centro, agora beijo, tchau. Agora vamos ensaiar. Não é isso que elas foram fazer ali, elas não entendem o porquê daquilo. Então, a primeira coisa, se você quer dar aulas em Ministério de Dança, se você está num projeto de Ministério de Dança, ali está à frente, tenha clareza de que você vai precisar educar as suas bailarinas, as suas irmãs. Sim, você vai precisar educá-las. Então, como que eu vejo isso, tá? Primeiro ponto é a gente sentar e ter uma conversa. Falar, meninas do Ministério de Dança, a gente precisa sentar, se reunir, porque a gente vai ter uma mudança muito grande aqui no Ministério. Pronto, já todo mundo estralou os olhos, todo mundo vai aparecer, pode ter certeza. Aí marca lá, no domingo de manhã, depois do encontro ali, ou antes do encontro, né, do culto da manhã. E aí, senta e conversa, fala assim, olha, eu tenho o trabalho que vocês têm desenvolvido aqui no Ministério de Dança, tem sido uma entrega linda, fantástica, maravilhosa. Então, aqui em maestria, né? A gente, na metodologia maestria, antes de você dar um feedback para o seu aluno, né? Antes de você dar fazer uma correção, antes de qualquer coisa, você sempre entra com feedback positivo, que é aquele onde eu vou elogiar, assim, o aluno, mas elogiar de verdade as coisas que estão funcionando. Então, nessa conversa, você começa pelo que tá legal. E você vai falar, olha, aqui no nosso ministério está muito legal, vocês realmente estão comprometidas, vocês têm vindo nos ensaios, vocês têm se entregado, enfim, vou lá e pincelo tudo que é de bom. Não pode mentir, tá? Não é só porque é pecado, mas porque elas precisam perceber. Se você puder dar exemplos reais, tipo assim, que nem outro dia a Maria estava doente e mesmo assim veio aqui assistir o ensaio, percebe? Então eu dou fatos reais para elas verem que eu estou vendo e estou reconhecendo o esforço delas por estar no ministério. E estou vendo e reconhecendo o resultado que elas estão alcançando com esse esforço. Depois que eu fiz isso, a tendência é que o cérebro da pessoa se abra para ouvir novas oportunidades, sim? Então, aí eu vou falar para elas. Mas, o que eu tenho percebido? Que a gente tem muito mais potencial. Todas vocês têm potencial para fazer uma entrega muito maior durante o seu louvor, a sua adoração ali, né? Durante as coreografias e tudo mais. Mas eu sei que falta técnica. Muitas vezes eu dou um movimento para vocês fazerem, vocês têm dificuldade, não sei o quê. Por quê? Porque falta técnica. Então, o que eu estou pensando da gente fazer? A gente colocar aqui algumas aulas de balé. Todo mundo no Ministério vai fazer uma aula, 2 aulas na semana de balé, sim? Essas aulas a gente vai trabalhar com foco no Ministério. Não é para vocês serem aulas pesadas, para vocês se tornarem bailarinas profissionais, não é isso, mas é para a gente poder melhorar a entrega que a gente está fazendo no nosso Ministério. Como que funciona uma aula de balé? E aí você vai explicar. Na aula de balé, por que o balé? Começa pelo por que o balé? Por que eu estou escolhendo o balé? Porque ele é, sim, considerado a mãe de todas as danças, no sentido de
dar mais consciência corporal para que a gente consiga executar melhor os movimentos nas nossas danças, independente da modalidade. Então, quando a gente faz balé, a gente tem mais facilidade para coordenar o nosso corpo. Então, nós vamos começar com balé. E aí, aqui, a gente vai aprender lá no balé, a gente aprende, faz exercícios que são na barra, para ganhar essa consciência. Depois, a gente dança no centro movimentos de balé, sim? Então, a gente vai trazer essas aulas de balé para cá. E aí, eu expliquei, mostrei para elas o quanto elas estão envolvidas, qual é a ideia do projeto, por que, que a gente vai fazer aula de balé, como que funcionam as aulas. E agora eu vou falar. E aí, a gente vai fazer aulas, mas a gente não vai perder o foco nessa adoração, no Ministério de Dança. Então, a gente vai ter aulas com músicas que às vezes são de balé, muitas vezes com músicas que são músicas de louvor. Por que isso, meu amor? Por que isso? Porque as pessoas que estão lá, elas estão lá em nome do chamado. Então, se você colocar nas suas aulas músicas, né, de louvor ali, gospel, enfim, músicas que são da igreja, elas vão, é como se fosse uma extensão da coreografia delas, é como se fosse uma extensão do ministério, e não só uma aula com musiquinha de piano. Eu posso trabalhar com música de piano no Ministério de Dança? Claro que posso, mas trabalhe na barra, nos exercícios do centro, busque colocar músicas de louvor, porque aí elas já vão se sentir conectadas no propósito de vida delas já dentro da própria aula, ok? Mari, quanto tempo dura? Deve durar uma aula de balé para Ministério de Dança? Depende da disponibilidade da sua turma. Se a turma tiver 1h30 por semana, você faz uma aula por semana de 1h30. Não, ó, o tempo é restrito. É 40 minutos 2 vezes na semana. Você vai lidar com o tempo que você tem. Lembrando que coloque a aula próximo dos dias que você, do horário que você já tem ensaio com elas. Então, vamos supor, ó, o Ministério ensaia toda quarta-noite. Então, antes do ensaio, a gente vai fazer uma aula de balé, para não colocar o segundo dia, porque a gente sabe que é difícil as pessoas conseguirem conciliar, tá? É uma proposta. Mari, eu posso exigir que todas as pessoas que participam do Ministério façam aula? Depende do que você vai combinar lá com a sua igreja. Sim, eu lembro que quando eu cheguei a fazer a proposta, né, quando eu fui convidada para dar aulas no Ministério, eu cheguei a fazer a proposta do que eu precisaria. Então, além do espaço físico, eu pedi para que quem realmente fosse participar do Ministério, que participasse das aulas que eu ia dar, tá? Então, é uma exigência aqui, no caso, a minha igreja, para ela estava ok, você vai precisar ver a sua.